Cadê a tela? Ok. Então tá, né? Agora oficialmente, boa noite para todas. Sejam muito bem-vindas, alegria imensa, depois de uma notícia maravilhosa de saúde na família da nossa querida Carlise. Vamos lá começar aí nossos estudos de hoje. Nós vamos trabalhar a ODS número 11 do livro do Villa-Haga, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Assim, o material está farto, o Villa-Haga se puxou nesse capítulo, as conexões, os complementos foram gigantescos, então, assim, talvez a gente faça metade hoje, metade no outro grupo, na próxima data. Então, sejam muito bem-vindas, não é? Esse objetivo, essa ODS, ela tem por meta tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E não é à toa que a Carlise está aí, não é? A Carlise é uma batalhadora também, né, minha amiga, dessa questão da acessibilidade, da inclusividade nas cidades, não é? Que a gente sabe que não é fácil, né, minha amiga? Então, é importante, quando se trata de cidades e comunidades sustentáveis, também tocar nessa tecla, bater nessa tecla com muita contundência, não é? Acessibilidade para todos, em quaisquer condições, não é? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Agora é 7h15, vamos tentar avançar aí 45 minutos, vamos ver o que a gente vence em 45 minutos, e vamos interagindo durante e tal, mas talvez melhor que seja no final, mas assim, deem os seus pitacos, tá? E vamos ver, eu acho que não vai dar para passar tudo hoje, mas vamos embora. O importante é entregar tranquilamente, sem pressa. Então, a história do Homo sapiens, da nossa espécie, mostra que todos os nossos avós, tataravós, os antepassados viviam em grupos nômades, caçadores e coletores. Aí depois, com o tempo, veio a invenção da agricultura, domesticação de animais, não é? Permitindo que eles se estabelecessem, se fixassem em determinadas regiões e formando, então, comunidades. Aí a coisa começou a se organizar, ou, podemos dizer, por outro lado também, começou a dar uma complicadinha também, né? Começou a surgir algumas questões importantes. Então, nasceram os vilarejos, os povoados, as cidades. E o Livro dos Espíritos, não é? O que ele fala sobre isso, sobre a vida social? Na questão 766, a pergunta de Kardec é essa: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Tá tudo certo. Então, o desenrolar da nossa história está coerente com o que fala o Livro dos Espíritos. Somos seres sociais, não é? A pergunta seguinte é... O Kardec pergunta a espiritualidade, né, na 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, o isolamento total, né? Eu lembro daqueles ascetas que se isolam de tudo e todos. Sem dúvida, responde a espiritualidade, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E aí eu lembro desses mesmos ascetas, não é, que vivem em meditação, em vibrações, em oração constante. Na real, eles não estão insulados, não é? Eles não estão isolados totalmente, eles estão executando um trabalho, não é? Então não vamos dizer que os ascetas estão assim, então os eremitas, não é? Que eles vivam assim de forma contrária à vida social. Apenas é um estilo de vida diferente. E aí, nesse sentido, gente, nós estamos vivendo tempos nos quais lideranças, partidos, ideologias buscam cada vez mais, principalmente as grandes potências, as médias também algumas, todos os países, né, vários países de vários níveis, buscam um isolamento, buscam um isolacionismo, buscam cuidar do seu próprio umbigo, fazer do seu país grande de novo, e por aí vai, esquecendo-se que entidades supranacionais, mundo afora, têm um papel
fundamental no equilíbrio da vida no planeta, não é? E a gente cita alguns exemplos. A União Europeia, por exemplo, que é tem os seus problemas, tem, né? Muitos problemas, mas é um dos melhores exemplos de união política, econômica, social, aduaneira da história da humanidade. Está aí, gerando benefícios para muitos países, inclusive os mais pobres da União Europeia, que recebem recursos. A própria ONU, não é? A Organização Mundial da Saúde, absolutamente fundamental. Tem uma imagem aqui, Carlise, e agora eu começo a descrever as imagens, são duas fotos. Uma de 1893, o parlamento, a reunião do Parlamento Mundial das Religiões. Não sei se vocês sabiam que isso já aconteceu e acontece, né, com alguma frequência. Em 1893, houve essa reunião do Parlamento Mundial das Religiões das mais variadas fazendo representadas, não é? E em 1993 repetiu a dose em Chicago, nos Estados Unidos. Aí tem uma foto coloridinha, né, com todos os representantes ali, enfim. Ou seja, fóruns mundiais onde comunidades, nações, diferentes públicos, diferentes ideologias, religiões, políticas, reúnem-se para tratar do bem coletivo. E aí tem uma foto aqui da Mei Mei, um desenho remasterizado, colorido da Mei Mei, e eu trago aqui a Mei Mei porque ela tem aquela fala maravilhosa da obra Deus Aguarda, que ela fala do irmão da experiência comunitária, sustentável. E ela fala do reino vegetal, que precisa do nosso apoio, do reino animal, dos humanos que sofrem com fome, com frio, com falta de teto. Então, ela fala da experiência comunitária. Mei Mei, para mim, essa fala dela é uma das bases do trabalho que a gente está levando por aqui. E aí a pergunta que fica, não é? Muros ou pontes? Vida, paz e bem-estar com sustentabilidade. Sem cooperação, sem diálogo, sem multilateralismo mundial, ou dentro de um país que tem uma diversidade linguística, étnica, cultural muito grande, é possível vida, paz e bem-estar sustentáveis sem essa cooperação, sem esse espírito, essa pegada de experiência comunitária que a Mei Mei fala? Claro que não. Por isso que nós estamos vendo o mundo num movimento bastante ruim, bastante perigoso de extremismo, de isolacionismos. Inclusive, perto aqui na Alemanha, daqui a 10 dias, eu acho, mais ou menos, uma semana e meia, haverá eleições e, por exemplo, um partido extremista alemão com claras tendências neonazistas está em segundo lugar nas pesquisas por conta disso, esse espírito, Alemanha grande, Alemanha para os alemães, sabe? Essa história, essa bobajada toda. Então eu peço para vocês orações, não é? Orações aí frequentes por estes líderes, para que eles caiam na real, recuperem o contato com a torre de controle do bom senso, e as massas de eleitores também, não é? Que percebam que nós vivemos em experiência comunitária. Então, oremos, viu, gente? Que tempos difíceis. Pois é, Fábio. Pois é. A Fábio colocando aqui, Carlise, que assim começa tudo de novo. E Fábio do céu, naquele slide que vocês devem lembrar das crises que eu faço, não? Que tem todas as crises que são intercomunicantes, meio ambiente, ética animal, crise social, política, crise das opressões, mundo digital, crise do lazer. Eu acrescentei mais uma, viu, Fábio, por conta disso. Crise da falta de história ou da falta de memória, ou crise da falta de vontade de olhar para a história para não repetir os erros de novo, não é? Que é o que está começando a acontecer, né, Fábio? Diga aí. Eu só achei curioso, assim, eu acho que isso é um movimento que tem afetado as pessoas negativamente e positivamente, né? Porque as pessoas que acreditam nesse avanço da fraternidade realmente estão preocupadas e do jeito que a gente pode, a gente está tentando continuar nesse caminho. E sei também que esses movimentos atraem muito as pessoas que realmente têm essas ideias separatistas, essas ideias
de superioridade, né? Mas eu achei curioso naquele... Porque, né, todo mundo já deve ter percebido que do início do ano para cá tem tido acidentes aéreos recorrentes, né, com aviões pequenos. A gente estava até comentando hoje, assim, será que tem alguma coisa que modificou no ar, no magnetismo, porque tem afetado mais os aviões pequenos, né? E já existe, assim, algumas correntes que podem indicar que sejam, inclusive, as mudanças climáticas, né? Os aviões pequenos não têm todo o mecanismo dos aviões maiores para detectar essas mudanças atmosféricas, né? Que causam as turbulências. Mas eu estava vendo a entrevista desse agora, do Canadá, que ficou né? Virou de cabeça, de Capotou? cabeça ali. E estava entrevistando um dos passageiros e eu achei curioso um pedacinho da fala dele, que ele falando assim, que quando o avião virou, eles ficaram de ponta cabeça, naquele momento as pessoas só se preocuparam em salvar todos que estavam ali. E aí ele disse assim, naquele momento, porque acho que 26 pessoas apenas que eram canadenses, o restante eram de outras nacionalidades. Ele disse assim, naquele momento não havia diferença de nacionalidades, havia apenas seres humanos, havia apenas pessoas ajudando outras pessoas. E eu senti, que, apesar de ser um acidente, uma época, por que a pessoa teria essa fala? Essa fala é em função de todas as coisas que estão acontecendo em relação ao país vizinho deles, né? De anexar o Canadá, essas coisas horríveis. Então, assim, eu percebi na fala dele esse medo, tipo, né, nós estamos, em vez da gente se integrar e a gente começar a se ajudar para que o mundo seja bom, ter esses movimentos separatistas, né, esses movimentos de superioridade é muito triste, é um retrocesso na nossa evolução, né. Mandou bem, Fábio. Isso aí, retrocesso. Essa é a palavra que indica tudo. Indica tudo. E eu pensei a mesma coisa, viu, Fábio? Puxa, tanto avião pequeno caindo, mas eu não fiz essa associação. Que legal que você está trazendo isso. Gente, não é fácil. Indo adiante aqui no Vila Haga, ele fala, então, que o rápido crescimento urbano, especialmente em países em desenvolvimento, resulta em megacidades com desafios imensos, não é? Concentração populacional em favelas, o impacto ambiental que é tremendo, e não só o impacto ambiental, tá? Aqui eu faço o cruzamento com outras frentes de trabalho aqui, chamando atenção para a sustentabilidade da saúde mental, da saúde emocional das criaturas que vivem nesses aglomerados, nessas megacidades e que vivem em condições absolutamente precárias, não é? E aí, nesse sentido, eu relembro aqui algo, e é sempre bom a gente trazer esses elementos de esperança, não é? Na rede de proteção à vida, uma outra entidade que a gente tenta trabalhar um pouquinho, que é aí do Brasil, e que trata da saúde mental, nós temos um banco de informações com contatos de apoio psicológico, apoio emocional leigo, apoio espiritual de várias religiões do mundo inteiro. São quase 1.000, já vai passar de 1.400 registros, claro, a maior parte deles no Brasil, mas uma grande parte também em vários países do mundo. E isso, cada vez mais, vai ser importante de fazer com que as pessoas saibam que existe esse apoio, porque a questão da saúde mental e emocional, ela está pegando firme, está pegando forte com a questão climática, em acréscimo a todas as outras questões que acompanham o ser humano na sua jornada, não é? E aí eu trago aqui uma fala da ecopsicologia, né? Uma ciência maravilhosa do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, que diz que, na visão deles, amplia-se o entendimento sobre como a esfera psicológica está na raiz dessa crise climática que a gente está vivendo e onde que a psicologia pode ajudar a superar essa crise. E aí a ecopsicologia tem alguns, não são dualismos, mas são pares de conceitos muito importantes: natureza e saúde mental, ser humano e suas relações ecológicas com a teia da vida, crise ambiental e psicologia, natureza e autoconhecimento. Isso está ligado, minhas amigas, de uma maneira assim abissalmente profunda. Natureza, preservação da vida e autoconhecimento.
Tudo isso são temas de interesse da ecopsicologia. A ecopsicologia é algo assim fantástico. E isso que eu estou molhando só a ponta dos pés no lago da ecopsicologia. Tem muito mais conhecimento, muito mais mesmo. Que mais? Aí, o Villa-Haga traz alguns números. Deixa eu descrever a imagem aqui para a Carlise. Eu coloquei, Carlise, e copiei aqui. Dei um print screen da planilha do Excel, que tem esses contatos todos que eu mencionei aqui. E uma foto também do mapa da saúde mental do Instituto Vita Aleri, que foi o que originou esse nosso banco de dados. Nós pegamos esse mapa e começamos a incrementá-lo com outros registros do mundo inteiro, não só do Brasil, que o mapa do Vita Aleri é só do Brasil. Então, até para que vocês saibam, já que a gente está falando rapidinho de saúde mental e emocional, proteçãoavida.com.br. Se alguém que vocês conheçam estiver vivendo um momento difícil e estiver em busca de algum apoio emocional, psicológico, profissional, gratuito, que é mais difícil, mas tem, ou com valores sociais, caso ela não tenha tanto recurso, já sabe, mandem, peçam para que entre em contato com a gente pelo proteçãoavida.com.br. Fazendo aqui o serviço, prestando serviço aqui, né? Gente, o Villa-Haga fala então da população urbana. 4,2 bilhões de pessoas vivem na cidade, isso é mais da metade da população planetária. Quase 1 bilhão vivem em favelas. Em 2050, essa população urbana vai aumentar para 6 mil, projeta-se, não é? Para 6,5 bilhões de pessoas nas cidades. Eu já estou aqui, eu e a Carol, a gente conversa direto aqui, negociando a possibilidade de fazer o movimento inverso, de ir para o campo, porque, olha, a vida na cidade está complicada e tende a complicar, não é? No Brasil, em 2015, quase 85% da população vivia em áreas urbanas. Carol, queria falar alguma coisa? Não? Só José. Tá. E olha só, no mundo existem 33 megacidades. O que é megacidade? São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Eu não consigo conceber, não é? Viver numa cidade com tanta gente, com todas as consequências disso, não é? E esses exemplos incluem Tóquio, Nova Delhi, na Índia, Xangai, na China, São Paulo, no Brasil, a cidade do México, e o número dessas megacidades está crescendo, viu? Está crescendo muito rapidamente. E tem um outro número aqui também muito interessante, que está numa palestra, num material que a gente está montando para apresentar por aqui, que é sobre a gente já conversou sobre isso aqui, né? Ética turística e meio ambiente, e podendo fazer uma ponte com o espiritismo, com a filosofia. Olha só, em 2023, quase 1 bilhão de turistas circulando pelo mundo. 38% a mais do que 2022. É legal? Pô, é legal, claro que é. Conhecer outros lugares, outras culturas, outros países, mas tem a pegada ambiental, tem o acréscimo, tem o impacto que essa turma toda deixa, o rastro que eles deixam por onde passam, e esse rastro nem sempre é positivo, né? Muita sujeira, enfim, poluição, é complicado. O turismo é um fator muito importante nessa questão da sustentabilidade das comunidades e das cidades. E aí, minhas amigas, isso aqui é um quadro, viu, Carlise, estatístico, com vários indicadores que eu tirei daquele curso que é sobre o colapso ecológico, que eu já mencionei aqui, né, 16 aulas, um curso muito interessante. E ele traz aqui alguns números sobre a grande aceleração urbana, que eu acho que é legal a gente trazer para ilustrar para todos, não é? População, desde 1950, aumentou em quase 200% no mundo. Consumo global de energia, também, sempre desde 1950, tá? Subiu mais de 400% o consumo global. Olha outro número aqui interessante, não vamos entrar em todos, porque se entrar em todos, nossa, nós vamos longe. Número de represas, de barragens, que a gente sabe que é uma energia
mais ou menos limpa, mas que tem um impacto ecológico na biodiversidade enorme. O número de barragens no mundo inteiro aumentou em 584%. Produção de plástico, 18.950%. Jesus amado. E por aí vai, né? Produção de cimento, 3.115% e por aí vai, sabe? Para que vocês tenham uma ideia de que essa questão da aceleração urbana traz junto no vácuo uma série de consumos, de produção de elementos, de insumos, assim, e que crescem numa escala exponencial e que alimenta toda a cadeia do desequilíbrio climático no planeta. Então, é complicado. Tá na mão dos gestores públicos administrar melhor isso, sabe? Fazer um planejamento de curto, médio, longo prazo, deixar de pensar um pouco nas próximas eleições e fazer um planejamento realmente das cidades, da ocupação das cidades, criar políticas que estimulem as pessoas a permanecer no campo, dar condições para elas permanecerem, não é? Aqui, Portugal, Espanha, tem muitos vilarejos, né? Eu tive a oportunidade de passar pedalando por vários vilarejos em lugares lindos, fantasmas, sabe? Que tem ali 20 pessoas, 30, 100, sabe? E tendo cada vez menos pessoas morando lá, porque elas estão indo para as cidades. E eu aqui, louco para fazer o movimento contrário. Eu ir para o vilarejo desses, né? Essa aqui é a vontade. Mas, enfim. Que mais? Ah, sim. Isso aqui é um ponto também. Isso aqui é um acréscimo ao que o Vilarraga está trazendo nesse capítulo, tá, gente? É porque assim, né? A gente fala sempre nos prejuízos, dos impactos sobre os humanos. E a população animal refugiada da invasão antropo-urbanocêntrica? Esse palavrão aqui eu inventei, tá, gente? É um verdadeiro palavrão. Mas como é que reage? A gente viu na pandemia, né, algumas situações bem interessantes envolvendo os animais reocupando lugares que ficaram vazios por conta da pandemia. Eu achei interessante trazer isso para a gente ilustrar. E aqui tem uma imagem, pena que eu não vi qual é a cidade disso, mas tem os caracteres orientais, eu acho que é lá no Extremo Oriente. Um grupo de veados tomou as ruas japonesas. Viu, Carlise? É uma imagem com 1, 2, 3, 4, 6 veados em plena rua, a rua vazia, eles estão ali se preparando para atravessar a rua. Não é o habitat deles, eles estão ali porque baixou a bola da atividade humana, eles estão explorando, são animais, são curiosos, enfim. Uma outra imagem muito interessante, essa aqui eu não lembro de onde é, mas é um grupo de javalis, quatro javalis em plena calçada. E aí se percebe, tem ali a fila de carros estacionados, tem a calçada em perspectiva, os 4 javalis bem no início da foto, e ao fundo da foto, Carlise, vocês percebem aqui, tem uma senhora com um cachorro, assim, numa posição meio de susto, assim, agora, o que eu faço? Passo, não passo? Para vocês perceberem que a população animal, ela está refugiada no meio dessa encrenca toda urbana. Ela sofre tremendamente, inclusive com o risco de extinção de espécies por causa disso. Eu não sou biólogo, até poderia ter trazido informações mais concretas sobre isso, mas me arrisco a dizer que, óbvio, que impacta também na extinção de espécies essa aceleração urbana. E uma última foto aqui, uma amiga lindinha, né, uma raposa aqui em plena calçada, viu, Carlise? É uma calçada com as mesas ali para café na calçada, as pessoas tomando café, todas olhando surpresas, a raposa que está passeando pela calçada. E aí tem uma criancinha ali que está segurando talvez um saquinho de batatas fritas na mão e também surpresa, né? Parece que caminhando na direção da raposa. E é isso, os animais estão sofrendo tremendamente com isso. E aí, o que a gente está fazendo para mitigar o problema deles também? Liberar a caça? Vamos liberar a caça para reequilibrar a cadeia alimentar, o ecossistema, o bioma. Complicado, não é? É bem complicada a situação. E aí? Esse ponto aqui é interessante, tá? Isso aqui também é um acréscimo ao capítulo do Vilarraga, tá? Vejam se isso aqui não faz sentido
para vocês, com base na amostragem das pessoas que os cercam, tá? Que as cercam. Em nome da sustentabilidade, uma urgência, a criança nas cidades. Esse conteúdo eu extraí de 2 palestras que a gente já está fazendo por aí, Psicosfera e Meio Ambiente e Saúde Mental e o Mundo Digital. Então, assim, crianças, adolescentes e a natureza no meio urbano. Tem aqui uma proposta de os pediatras, agora não vou lembrar o nome deles, enfim, mas isso saiu no Instagram, tem um texto completinho lá, enfim, falando sobre a dieta da natureza, a receita dos pediatras que alivia o estresse e melhora a saúde das crianças. Para combater, e aí tem imagem, viu, Carlise? Tem imagem aqui da criançada no meio do verde, tá? Tocando uma árvore, carregando uma mudinha de planta. Por exemplo, para combater as crises respiratórias. Tem muita criança que tem asma, que tem crise respiratória, causadas pela poluição, que cresce, aqui em Portugal, por exemplo, cresce, olha, eu diria tremendamente. A gente que corre, pedala por aí, sente isso, sabe, que está crescendo. Então, para combater essas crises respiratórias causadas pela poluição e outros efeitos negativos pela crise climática, como o quê? A ecoansiedade, por exemplo, que a gente fala tanto, os especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam visitar parques, praças ou pequenas áreas verdes perto de casa durante a semana. Lugares um pouco maiores, como parques municipais nos finais de semana. Planejar uma viagem uma vez por ano, e olha que já é pouco, né? Em que a criança conheça uma grande área natural, como um parque nacional, por exemplo. E aí tem uma foto, Carlise, de um menino ali, também em meio ao verde, brincando, faceiro, feliz ali. E aí, a Maria Isabel de Barros, especialista em crianças e natureza do Instituto Alana, essa é a origem, tá? Instituto Alana. Ela diz: precisamos de pessoas com sentimento de vínculo com a natureza para enfrentar essa crise. Não será só com tecnologia que vai resolver tudo. Precisamos de mudança de comportamento. Bingo, é isso. A gente precisa envolver a criançada, fazer ela sujar a mão na terra, plantar, colher, abraçar uma árvore, caminhar de pé descalço na relva, colocar a criançada em contato com a natureza. Eu percebo, nas andanças por aqui, o inverso, sabe? Eu percebo o inverso. Isso é uma urgência, pelo bem delas mesmas e pelo bem do planeta, já que elas vão crescer e vão dar exemplos, não é? Exemplos que nós, adultos, estamos com dificuldade para implementar, não é? Que mais? Benefícios de contato com a natureza. Brincar ao ar livre pode trazer melhoras na força motora, no equilíbrio, na coordenação. Estar em contato com a natureza pode melhorar sintomas de... Olha aqui, ó, parte psicológica. Melhorar sintomas de depressão, ansiedade e déficit de atenção associado à hiperatividade. Isso aqui, a ecopsicologia faz eco, tá, gente? A ecopsicologia trata de tudo isso aqui, com outros termos, com outra pegada, mas o princípio é o mesmo. E aí, Carlinhos, tem a foto ali de umas crianças brincando de roda, de mão dadas, e mais benefícios, não é? Exposição regular ao verde e à luz natural pode aumentar os níveis de vitamina D e ajudar as pessoas com diabetes a alcançarem níveis tranquilos de glicose no sangue. Passar tempo em paisagens naturais pode incentivar a integração da família. Pô, sair para pedalar por aí, sabe? Todo mundo junto. Sair para ir para uma horta, sabe? Cuidar da horta. Trabalhar mesmo, sujar a mão, conectar, sentir as energias de Mãe Gaia, né? Subindo pelos pés. É óbvio que isso tem benefícios. É óbvio. E aí, Joana de Ângeles nos ajuda, né? A nossa... Ah, sim, Fábio, é isso aí. Melhora criatividade, nem se fala. Raciocínio, comunicação, não tenha dúvida disso. Enquanto que na mão inversa, nós temos um fenômeno social chamado brain rot, cérebro podre, que é o quê? É os efeitos que a criançada, os jovens, os adultos, né, de todas essas idades aí,
já apresentam por conta do uso indiscriminado das redes sociais, do scrolling, de ficar rolando a tela, aquela coisa viciante, enfim. É o contraponto ao cérebro podre, né, Fábio? Estimular a criatividade, o raciocínio. E aí a Joana nos ajuda, como sempre, não é? Dizendo da obra Vidas, Desafios e Soluções. Enquanto perdura o sentimento de amor permuta, dar para receber, ou primeiro receber, né? Deixa eu receber primeiro, para dar depois. O egoísmo, o sentido de criança psicológica permanece dominador, dificultando o amadurecimento real. A Joana não pode ser mais certeira, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, com um cuidado gigantesco para não estar cometendo o deslize que certamente eu já cometi, tá? Inúmeras vezes, de fazer julgamentos mentais em relação aos outros. Eu fico raciocinando, pô, não está faltando maturidade psicológica. Eu vejo movimentos de crianças e adultos tão típicos de criancinhas mimadas, sabe, que tem que ter o brinquedinho, que se não tiver ficam brabas, ficam de birra, enfim. Eu acho que essa fala da Joana vai muito ao encontro disso, dessa criança psicológica que, por sua vez, impacta na vida das comunidades, está tudo conectado, impacta no tema de hoje, na sustentabilidade de cidades e comunidades. Então as coisas estão todas muito conectadas. E aí, não é? Essa dieta da natureza que está sendo defendida aqui é nada mais nada menos que uma fuga do Big Brother, uma fuga do grande irmão. E aqui, Carlise, tem a capa do livro 1984, de George Orwell, que trata exatamente disso, né? Um grande irmão, um Estado, um governo ditatorial que cuida da vida de todo mundo, pensa por nós, que tira a nossa atenção, que tira a nossa criatividade, o nosso raciocínio e desconecta-nos, principalmente da natureza, não é? Da criação, desconecta totalmente. Então, essa dieta da natureza, não só para crianças de todas as idades, é um caminho certeiro para fugir do grande irmão, fugir do Big Brother, porque o sistema está aí, a Matrix está aí nos apontando exatamente isso. Um Big Brother que está nos influenciando, está pensando por nós, está determinando o que a gente vai consumir, o que a gente vai comer, em quem vamos votar, né, pelas fake news, enfim, por tudo que está acontecendo por aí no mundo. Não é fácil, mas tem jeito. O Villarraga segue... Deixa eu ver aqui que temos no chat. Sim. O Villarraga segue dizendo que as cidades, gente, apesar de ocupar... Olha isso, as cidades ocupam só 3% da superfície terrestre. 3 miseráveis por cento. Mas consomem 60% a 80% da energia de todo o planeta e são responsáveis por mais ou menos 70% das emissões de gases do efeito estufa. Qualidade do ar, a saúde da população, humana ou não, são altamente prejudicadas. Ou seja, é uma concentração, não é? Todo o planeta tem que servir, e servir mal, servir de maneira poluente, a essa concentração imensa nas grandes cidades. Não dá para continuar assim, é preciso fugir disso. E aí, eu trago aqui uma fala, uma experiência do cientista, filósofo e teólogo sueco. Tem um retrato dele aqui, uma pintura, viu, Carlise? Um autorretrato. Ele se chama Emanuel Swedenborg. Ele é do século anterior a Kardec, que ele descreveu uma vez, ele tinha um poder de projeção espiritual, ele tinha clarividência, ele tinha uma mediunidade fantástica. E ele descreveu uma vez, numa dessas projeções, quando ele foi voar alto na atmosfera, a existência de uma densa nuvem que havia se formado ao redor da Terra devido à grosseria psíquica da humanidade. Grosseria psíquica. Que palavra forte, não é? E essa grosseria, por que eu estou trazendo isso, tá? Porque, na verdade, está tudo conectado, né? Poluição psicosférica com poluição material, ecológica. Essa grosseria ao redor da Terra é também atmosférica. A poluição do ar, ela é considerada o 4º maior fator de risco para mortes prematuras no mundo. Em 2019, causou o desencarne de quase 7 milhões de pessoas, incluindo quase 500 mil de bebês em seu primeiro mês de vida.
Então, quando se fala de sustentabilidade em comunidades e em cidades, falamos também em combater a grosseria da composição da nossa atmosfera. E aí, quais são as causas, não é? Causas diretas, por exemplo, planejamento urbano extremamente deficiente, extremamente uma loucura, assim, um absurdo. Crise política e social, não é? Escolhas eleitorais precárias. Colocar em postos-chave da gestão pública pessoas que não têm a menor capacidade, a menor experiência, a menor boa vontade, minimamente falando, né? Que tenha pelo menos a boa vontade de reunir equipes que tenham conhecimento pleno do que é um planejamento urbano. Percebem? Transporte público é uma causa que a Carol bate muito na tecla aqui em Guimarães, não é? Nos trabalhos junto à Câmara Municipal. Transporte público insuficiente e com um alto consumo energético de fontes de energias fósseis, não é? Agora, a pau e corda começa a entrar com um pouco mais de peso os ônibus, os autocarros elétricos, não é? E tem as causas indiretas, né, gente? Ou não tão indiretas assim, não é? Ou nem tão indiretas assim. O nosso consumo com alta pegada desestabilizadora do clima. Por exemplo, moda, roupa, têxteis em geral tem um impacto ecológico absurdamente grande, gigantesco. Dos maiores impactos no clima, na poluição, na grosseria atmosférica do planeta, nós temos combustíveis fósseis, temos a pecuária e temos a moda. Temos a indústria da moda, que gera resíduos aí mundo afora. E gera resíduos também sociais, gente, porque vocês estão ligadas, não é? A mão de obra para fazer aquela fast fashion é paga miseravelmente em países pobres, não é? Em condições bastante precárias de trabalho, enfim. A questão da moda dos têxteis é complicada, impacta em diversos pontos. Lilian compartilhou com a gente ali um Instagram. Eu tenho receio de, se eu abrir aqui, eu não sei se eu não vou esculhambar mas quer comentar aí? Sim, você estava falando sobre a questão das crianças, eu estava procurando aqui, falei assim, gente, eu vi alguma coisa numa reportagem no Insta, e eu compartilhei, depois se vocês quiserem entrar, fala o seguinte: crianças podem contribuir para deixar cidades mais acolhedoras e inclusivas. É uma reportagem que saiu na revista FAPESP, que reúne, né, resultados de pesquisas que são realizadas no âmbito do Estado de São Paulo, com financiamentos dessa agência de fomento. E aí fala, participação infantil no planejamento urbano deve ser levada a sério, dizem pesquisadores. Então, assim, ao encontro do que você estava falando anteriormente. Eu demorei para colocar, porque eu estava procurando aqui e não estava achando. Mas é muito interessante, vale a pena depois, se vocês quiserem dar uma lida, porque é exatamente o que você estava falando aí sobre a questão das crianças. Muito bem, Lilian, mandou muito bem. Tá na tela aí, Carlise, esse post no Instagram que a Lilian falou, tem uma imagem ali da criançada percorrendo um lugar muito bonito ali, meio ao verde, e dizendo, crianças podem contribuir para deixar as cidades mais acolhedoras e inclusivas. E aí essa pesquisa que a Lilian colocou, que está no Instagram, Info Verde Sustentabilidade. Isso. Não é? Tem uma citação que fala o seguinte: as crianças conseguem identificar problemas urbanos e propor soluções para enfrentá-los. E aí depois cada um entra para poder ler, né, a reportagem na íntegra, porque é interessante. Muito bom, Lilian. Muito obrigado. Salvei aqui para a gente postar nas redes, trabalhar também, subir para o site. Muito bom, muito bom. É o que eu digo, né? É comprometer, é engajar a turminha, não é? Engajar, colocar a turma para perceber que a encrenca vai estourar no colo deles, não é? Eles precisam se envolver desde... Oi? Não, é isso mesmo, exatamente o que eu estava falando. Não, a gente tem que, não adianta, tem que engajar. Isso é urgente. Que mais? Sim, causas indiretas ou nem tão indiretas, né? Produtos de origem animal, né? De toda a ordem,
os impactos aí que a gente vem discutindo ao longo da nossa trajetória aqui, não é? E olha só, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da questão da poluição, não é? Do que está em suspensão aí na atmosfera, a grosseria, né, que o Swedenborg fala da nossa atmosfera. Aqui, Carlise, tem uma imagem, não é, do que seria um fio de cabelo, tá? Um fio de cabelo. E proporcionalmente, os grãos, não é grãos que chamam, são partículas em suspensão, não é? Me ajudem aí quem souber disso melhor. Eu acho que é partículas em suspensão, e é uma comparação de tamanho. Então, se tem o fio de cabelo, que mede de 50 a 70... Ai, Jesus, não vou lembrar que unidade de medida é essa, o M. 50 a 70 unidades de tamanho, tá? Eu não me recordo que unidade de medida é. E as partículas de suspensão, tem partículas que são menores do que 10 e menores ainda do que 2,5, ou seja, muito fininhas, muito fininhas. E aí acontecem dois fenômenos, tá? Olha só, um chamado absorção, ou seja, absorve-se diretamente isso, diretamente as partículas, tá? E um outro chamado adsorção, que as partículas vão juntando-se, sabe? Parece que tem uma lei da gravidade ali entre elas vão formando pequenos bloquinhos de poeira e vão ficando maiores, enfim. Isso é a tal da adsorção. Mal comparando, é como se fossem os planetas se formando, não é? No início do sistema solar, assim, fica aquela poeira toda em suspensão, vai juntando a poeira, enfim. Isso é a adsorção. Para vocês verem o tamanho da encrenca. O tamanho da encrenca. E aí, tem aqui um slide que eu não vou me deter muito nele, porque ele é um tanto complexo. Eu vou falar dos números globais, não é? Das mortes prematuras por problema de poluição no ar, poluição do ar. Então, cerca de 6 milhões e 800 mil mortes, sendo que, olha essa divisão aqui, ó, 3 milhões e meio de mortes acontecem por conta da poluição dessas com base em partículas menores do que 2,5, essa unidade de medida aqui. Percebem? Por causa de partículas muito fininhas. E 150, aí trazem outros números. Ah, sim, e aqui por gênero também. Poluição indoor, ou seja, a poluição dentro dos ambientes, e a poluição outdoor, fora dos ambientes, por conta dessas partículas muito pequenininhas. Então, olha só a conta aqui, não é? América do Norte, 10% dos desencarnes, 35%, olha aqui, ó, no sudeste da Ásia, sabe, na região central da Ásia, não por coincidência, é lá que tem muitas indústrias, não é? Que acabam explorando a mão de obra baratíssima daquela região. No extremo também da Ásia lá, e Oceania, 45%, e por aí vai. São números seríssimos. Quem é que chamou no chat aqui? Micrômetro. Ah, obrigado, Lili. Ainda bem que me salvou. Micrômetro é o tamanho. Então, assim, imaginem. 3 milhões de mortes acontecendo por causa de partículas menores do que 2,5 micrômetros. Micrômetro, eu acho que é a milésima parte de um milímetro, talvez. Quem tiver na mão aí pode fazer a comparação. Eu acho que é alguma coisa por aí, é fração de milímetro. É muito pequeno. É muito pequeno. Tá aí, tá tudo em suspensão. E aí tem uma imagem aqui de uma avenida na Índia, lá no fundo um grande templo, enfim, um portão, um portal, e assim, o céu todo encoberto, alaranjado. Imagina a quantidade de partículas em suspensão lá. Tanto que lá na Índia, nessas megacidades, com frequência ocorrem os lockdowns. Lockdown até hoje lá, tá? Tem dia que não dá para sair para a rua, então o governo, a municipalidade dá uma travada nisso. Gente, passou o tempo, né? 10 horas. Deixa eu ver quantos slides faltam.
Roberto, eu vou pedir licença para eu poder sair, porque eu tenho que ir para outra agora, tá? Claro. Poxa, mas que bom que você está aí, né? Agradeço a força sempre. Tamo junto aí. Gente, em abril, deixa eu dar um anúncio aqui, né? O coletivo da Lilian vai fazer 1 ano de atuação, coletivo de ativismo, de espiritualidade, de espiritismo. Então, assim, fiquem atentos aqui nas redes sociais do Amave, que a gente vai divulgar muito a programação, tudo que vai rolar nesse mês aí, tá? Né, Lilian? Tamo Isso, junto. agradeço. Depois eu vou compartilhar no grupo também. Tamo junto, tamo junto. Até, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. Então, gente, eu vou avançar mais 1 ou 2 slidezinhos, tá? E não vou muito longe, porque senão a gente vai longe mesmo, porque estamos realmente na metade. Eu falei que seria bem extenso, o material de hoje está bem grande mesmo. Então, nós temos... O Vila-Raga traz mais informações. As cidades no mundo representam 80% do PIB mundial. Aí está um problema, né? O PIB está muito concentrado nas cidades. E é por força de uma série de fatores, tecnologia, enfim. Só que tem um problema. Tamanha concentração da geração de riqueza é positiva ou é negativa? Riqueza entre aspas, não é? Porque nas cidades será definido se continuaremos o uso crescente e ineficiente, poluente dos recursos da natureza, ou se a gente vai tomar um outro caminho, que é o que o Vila-Raga está apontando, sugerindo aqui no trabalho dele. Um caminho, uma trajetória mais sustentável, não é? Mais sustentável. E que vá ao encontro, vá ao atendimento, que atenda os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós temos mais 5 aninhos aí para trabalhar neles. Ai, Jesus amado, Francisco, Joana, Jesus, Buda, nos ajudem nessa trajetória. Então, assim, para atingir esses objetivos e mitigar as diversas crises interconectadas, todas elas dialogando profundamente entre elas, o caminho passa pelas cidades. Não tem jeito. Passa por soluções em rede. E aí vem o slide, né? O slide que eu repito tanto, né? As pessoas já devem não aguentam mais ver esse slide, mas é que ele aqui resume tudo, não é? E aqui, viu, Fábio, eu acrescentei a caixinha da crise de história e memória que eu tinha falado antes, não é? Solução em rede. Passa pelas cidades. As cidades precisam trabalhar todos os cantos, não é? O meio rural também, mas pela concentração populacional, as cidades precisam trabalhar urgentemente, já estão trabalhando, né? Tem heróis aí, entidades incríveis, mundo afora, fazendo um trabalho fantástico em nome do meio ambiente nas cidades, da saúde, da própria ética animal, em nome da espiritualidade, do autoconhecimento, que a gente sabe, já percebemos aqui que é fundamental para atingirmos uma sustentabilidade em todos os níveis da nossa vida, não é? O lazer, o turismo, falamos do turismo, questões do mundo digital, não é? Com tanta desinformação, as opressões de toda a ordem, e o caráter social e político, não é? O papel cidadão, né? O papel de cidadania planetária, que a gente precisa acelerar, precisa pisar fundo no acelerador para trabalhar em nome dessa cidadania. Lembrando que os cidadãos planetários são aqueles seres vivos de todos os reinos, não é? E aí, eu trago aqui uma fala do Trigueirinho. Você conhece o Trigueirinho? É um autor fantástico, espiritualista. Tem uma obra dele, O Novo Começo do Mundo, que ele tem uma frase que eu achei muito legal de trazer aqui. Vivendo para o supérfluo, o homem, deixa de compreender o que se passa no interior das demais pessoas e dos eventos, desgastando-se em luta contínua que, no seu decurso, não apenas o exaure, como também exaure as reservas naturais do planeta. O Trigueirinho, nessa obra, ele fala de um novo começo do mundo, gente. Ele é visionário, ele fala da derrocada do capitalismo, ele menciona, se não me falha a memória, no ponto onde falhou o socialismo e o comunismo, e fala de alguma outra coisa, de algum outro sistema que precisa chegar, não é? E aí, não sei se você se lembra, eu acho que eu comentei aqui, ou estou nas redes do Amave,
aquela cidade na Índia que é meio que isso, assim, é esse novo começo do mundo chamado Auroville. Cabe lembrar, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp depois mais informações. É uma cidade, sabe, diferente, com uma gestão diferente, com uma pegada totalmente fraterna, solidária. Existe, viu? Se existe o tal mundo de regeneração, cidades, iniciativas como essa são amostras desse mundo. Que mais? Ah, sim. Aqui tem uma fala do Ailton Krenak. Ele é uma liderança indígena, ambientalista, escritor, filósofo, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele diz, ele é muito direto, muito direto. Ele fala o seguinte: o branco acha que o ambiente é recurso natural, como um almoxarifado onde você retira coisas. Para o indígena, a natureza é um lugar no qual você deve pisar suavemente, porque ela está cheia de outras presenças. O branco urbano, entre aspas, eu coloquei, precisa entender isso. Precisa entender a existência dessas outras presenças. Tem inúmeros povos originários. Eu vi um documentário maravilhoso que eu vou compartilhar com vocês, vai estar na lista do nosso site, tá? Do site da MAVE, de documentários, que é sobre uma população indígena da Amazônia colombiana, se não me falha a memória, que é incrível, é lindo demais, assim, o que eles fazem para manter o conhecimento deles sobre a natureza vivo. E ele fala isso, que a gente tem que pisar suavemente no ambiente da natureza, a gente tem que pedir permissão aos espíritos da natureza, à natureza, para entrar naquele lugar e entrar com muito respeito. É lindo demais, gente. Eu vou compartilhar depois lá, a gente está trabalhando na classificação desses documentários, sabe? Para facilitar quem pesquisa lá no site, porque está tudo numa lista só, direto, tem 30 e tantos. Mas a gente vai classificar no menu, colocar tipo, falar povos originários, ecologia, enfim, vamos tentar categorizar por assunto para facilitar a procura. É lindo demais, recomendo. Gente, mais umzinho, tá? As tendências, o Villa-Haga fala das 4 megatendências nas próximas décadas. São alterações demográficas, e sem falar que a gente está envelhecendo, não é? Estamos envelhecendo. A curva da população no planeta vai tá avançando, está subindo, e dizem os entendidos que até o fim do século ela vai chegar numa estabilização, vai ficar lá estabilizada, e que até pode começar a cair um bocadinho. Outra mega tendência, revolução tecnológica, pressão pela descarbonização, antes tarde do que mais tarde, crescimento do risco climático. E aí, isso traz desafios na harmonia social, na sustentabilidade das cidades e das comunidades. Por exemplo, demografia, a gente já está vendo hoje, aqui na Europa mesmo, a população envelhece rapidamente, a natalidade é muito baixa, e ainda tem os... pai, me perdoa, mas eu vou usar os termos aqui. Tem os malucos extremistas que ainda defendem que não, nós não precisamos de imigrantes. Voltem para suas casas, para os seus países, porque vocês não são... Se não são os imigrantes, cara pálida, como é que vai ser? Como é que vai ser a economia, por exemplo, não é, de países ditos civilizados? Não é? Então, a demografia é um problema sério. Diversidade étnica é um problema também, não é? Na harmonia social. E aí entra o autoconhecimento, a espiritualidade, que nos coloca num patamar de entender que precisamos agir com tolerância, fazendo aquilo ao outro que gostaríamos que fizessem conosco, caso as nossas religiões, as nossas etnias fossem diferentes, não é? Ou seja, convivência pacífica, não é? Isso não apenas na diversidade étnica, na religiosa, na comportamental, gênero, na questão dos refugiados, inclusive os climáticos, inclusive os refugiados de conflitos e perseguições de toda ordem. Então, para tratar de cidades e comunidades sustentáveis, é preciso saber responder essa pergunta: como é que a gente vai lidar com as diferenças? Nós vamos aceitá-las,
aprender a conviver com elas ou confrontá-las e recusá-las, como essas criaturas, essas grandes massas aí que adulam, não é, que cultivam essas lideranças políticas sombrias estão a fazer, não é, mundo afora. Um desafio na harmonia social, na sustentabilidade da convivência na cidade, sabe qual é? Eu soube disso por um estudo da Universidade de Sevilha, na Espanha, que aponta o aumento da irascibilidade durante o calor acima do normal. Pessoas ficam irritadas, ficam estressadas, não é? Isso lá nessa região foi estudado, foi percebido. Um aumento da violência física e da violência virtual nas redes sociais, comentários muito ruins, não é? De pessoas que vivem nessas regiões que estão a sofrer ondas de calor, como agora está acontecendo aí no Brasil, não é? Uma onda fortíssima de calor. E tendendo a ser mais agressivas, estourando, vejam como tudo está ligado, gente, estourando até na questão da opressão doméstica feminina. Os casos de violência doméstica contra as mulheres aumentam, segundo esse estudo da Universidade de Sevilha, nas ondas de calor. Então, percebam, quem acha que está todas as dimensões da vida são compartimentalizadas, são separadinhas, não, a gente resolve aqui e aquela lá pode deixar lá. Não, não é, pelo amor de Deus, de Alá, de Buda, de Krishna, não é. Estão todas absolutamente conectadas. E se não forem tratadas de maneira sistêmica, é aquilo que eu venho dizendo por aqui, isso que eu não sou especialista, eu só sou um metido na história, vão continuar enxugando gelo, enquanto não tratarmos dessas conexões de todas as crises e tratar das causas de cada uma dessas crises e do diálogo das consequências entre todas essas crises, não é? E aí, essa imagem aqui é maravilhosa. E a boa e velha educação e bons modos no meio urbano. Eu achei fantástico. Carlise, essa imagem aqui é o seguinte, tem uma frase aqui, se não dá para convencê-los, confunda-os. Então aí tem a imagem de uma lixeira presa num poste e está escrito, sabe o que na lixeira? Chão. Cara, eu achei demais essa imagem aqui. Chão. É porque aí talvez a gente engane, não é? A criatura, coitadinho, né? A criatura que não recebeu educação, não é? Ela vai ver, o chão é aqui, eu vou jogar ali dentro, não é? Fala aí, Fabinha. Isso me fez lembrar uma situação que aconteceu ontem. Ontem. Olha como é que eu estou com a noção de tempo. Meu trabalho é híbrido, né? Então, tem dias que eu vou no imobiliário e tem dias que eu não vou. Eu vou 2, 3 vezes por semana. E ontem eu fui cedo, tal, e eu chego, geralmente eu não fico lá o dia todo, então não tomo café, não almoço. Quando eu almoço fora, né, na rua. E eu cheguei na cozinha, lá é uma imobiliária de tamanho pequeno, uma cozinha pequena, mas que tem um mini refeitório para os funcionários e tal. E eu tô ali nessa imobiliária aqui em BH há 1 ano e meio. E eu venho, assim, eu fico observando, né, porque, tipo, você vai vendo como é que são, eu gosto muito de observar como é que são as relações, porque dentro da família, a gente tem uma forma de agir, no meio de trabalho, os ambientes até hoje, acho que não conseguiram encontrar uma fórmula, assim, né, porque é muita gente, né, e tem uma agente de comunicação lá da imobiliária que eu fico com pena, assim, eu acho que o sentimento é esse, assim, pena, porque a gente não pode fazer nada, né, e ela de tempos em tempos faz um aviso, tira foto da cozinha, aquela pia toda conturbada de potes de Tupperware, porque tem gente que almoça ali, leva sua marmita e tal, a bancada cheia de migalha, vai ali, faz um lanche cheio de migalha, e aí ela fala, olha, gente, agora aí nos últimos tempos, assim, vamos tomar atitudes mais drásticas, a partir essa é a última vez que a gente limpa, que a gente recolhe tudo, a próxima, o que tiver em cima da bancada vai para o lixo, só que ela já passou esse aviso, assim, desde que eu tô lá, umas 5 vezes. E ela nunca tem coragem de jogar nada fora. Aí, as primeiras semanas, fica tudo limpo. As pessoas vão lá, pegam suas vasilhas, guardam, enxugam, dão uma arrumadinha. Aí, as 2 primeiras semanas, 3, fica
assim, 2 primeiras, fica arrumado. Na terceira, você já começa um pote ali, um copo aqui. E eu cheguei ontem, né, tava ali, peguei uma xícara, fui tomar um café, tava olhando e aquela cozinha. Aí peguei o pano, lavei, enxuguei toda a pia, não sequei as vasilhas das pessoas, né, mas deixei num canto, fui lá, limpei. Aí eu voltei e o coordenador administrativo estava assim, falei, né, dizem que tudo na vida é perfeito, né, Deus não dá asa à cobra, justamente por isso. Falei, eu seria uma gerente muito ruim, as pessoas iam me odiar. E ele falou, por quê? Porque eu ia jogar tudo fora, há muito tempo, porque se pelo diálogo é a mesma coisa desse chão, né, na lixeira. Se você está pedindo para as pessoas, com educação a gente colabora, é essa coisa nossa do que tem dentro da gente ainda, que a gente precisa aprender. Algumas pessoas já nascem, acho que com esse espírito de agregar, né, de colaborar, de cooperar, mas a maior parte das pessoas, sei lá por quê, se a cabeça, onde que anda, os problemas, a gente sabe, né, a gente não tem como saber da vida pessoal das pessoas, mas o ambiente de trabalho e alguns ambientes sociais servem muito para a gente observar o comportamento humano. Tem um compadre nosso que ele fala que você quer observar a fúria humana, é você ir para um supermercado, e aí você fica observando as pessoas no supermercado. Mas dentro das empresas, então, assim, começa com respeito, né, o outro está fazendo um pedido, aí chega num ponto que começa a fazer uma ameaça, eu vou jogar tudo fora, mas a ameaça nunca vem, porque você não quer instaurar aquele ambiente, né, desagradável, desconfortável. E eu brinquei com esse gerente, falei, nossa, eu ia ser uma gerente odiada, porque na segunda chamada eu já teria jogado tudo fora, sem nenhuma piedade. E ele começou a rir, ele falou, eu acho que isso não tem jeito, Fabi. Eu falei, tem. No dia que alguém resolver tomar uma atitude, aí, infelizmente, é assim. Eu falei, eu não sei se é a nossa índole como brasileiro, se a gente gosta de ser chamado. Eu não sei o que é, mas, tipo, gosta de passar um perrengue, gosta de passar um constrangimento, tem que ser forçado, tem que doer no bolso. Por que a gente não pode ter iniciativa de, antes de alguém nos cobrar, ou de nos constranger na frente das pessoas por causa de uma coisa que se repete, por que a gente não toma essa iniciativa no chão? Quantas vezes na rua eu já vi alguém jogar o lixo no chão, a lixeira do lado? Você não entende qual é o motivo, né? Uma vez indo para o trabalho, há muitos anos, o Felipe estava no ponto de ônibus, e aí uma senhora estava com uma criança ainda, porque a gente é exemplo, né? E aí ela pegou uns papéis, assim, rasgou os papéis e jogou no chão, assim, do lado, no ponto de ônibus. E aí o Felipe, às vezes, ele tem umas sacadas muito boas, assim, né? Ele olhou aquilo, aí foi lá, catou os papéis e entregou para ela do jeito que estava, falou, senhora, a senhora deixou cair. E ela disse, não, é lixo. Ele, então o lixo é na lixeira. Toma para a senhora jogar na lixeira. Ela pegou, muita raiva, assim, ele falou, fez aquela expressão de raiva, foi lá e jogou e ficou com aquela cara feia para ele. Ele falou, mas ok, né? Eu não destratei, mas pensa, você tá com a lixeira do lado, rasga e joga. E é isso, essa lixeira do chão aí é ótimo. Ela serve para muitas reflexões. Nossa, muita. Isso me incomoda tanto, Fábio, não faz ideia. Aqui em Portugal, para minha surpresa negativa, eu achei que eu fosse encontrar uma atenção, uma preocupação maior em relação a isso. Não. Pelo contrário, é uma indiferença brutal, assim, brutal. Sério? Eu lembro uma vez, já estamos encerrando, viu, gente? Eu não vou adiante porque tem metade dos slides aí pela frente. Eu estava em Nápoles, que é uma cidade italiana, do sul da Itália, famosa pelo problema com lixo. Lá tem um problema crônico de recolha de lixo e eu acho que também um problema crônico da população, não é? Que também não poderia cooperar e talvez não coopera tanto assim. E aí eu estava andando por uma rua, era dia de feira, de roupas, assim, era a região umbralina do lixo, era lixo para todos os lados, assim. E aí tinha um indiano, eu acho que era indiano pela característica dele, tá? Podia ser bengalês, nepalês, não sei, mas daquela região. O cara, ele estava ali com a banquinha, com o tapete, com as roupas dele, ele saiu de trás do tapete, foi até a frente pegar um papel
da frente, dali, da banquinha dele, e colocou no lixo. Aí, imediatamente, eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, a gente se cruzou os olhares, eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ele fez assim também. Gente, aquilo foi lindo demais, deu vontade de abraçar aquele cara. Sabe, alguém com uma consciência de experiência comunitária, meu Deus do céu. A casa é uma só, o teto é um só para todo mundo, então, puxa. Mas pensa, a gente não deveria se admirar com isso, né? Eu falo muito, às vezes, quando eu estou, até mesmo lá no trabalho, aí a pessoa vai receber elogios, assim, de alguma coisa, né? De gentileza, eu falo, gente, isso devia ser obrigação. Ninguém devia receber elogio porque é gentil, porque é educado, né? Devia ser a regra, né? Enfim, pena que a Poliana não está aí. Nessa hora ela ia nos ajudar tremendamente, porque eu não sei, sabe, sinceramente, se é educação, se é alguma questão psicológica, mental, antropológica, sério mesmo, é um estudo, eu queria entender se é maturidade, ausência de maturidade, não sei, mas é um fenômeno a ser explicado, a ser estudado, enfim, e eu acho que ele é fundamental ser entendido se a gente quiser viver em um regime de sustentabilidade planetário, né? Enfim, mas vamos perseverar, né? Como diz a Ana Paula, vamos ser carrapatos, perseverantes, não esmorecer jamais nessa ideia também. Minhas amigas, não vou adiante, faltam 10 slides, realmente ficou extenso esse conteúdo, então a gente segue vendo no nosso próximo encontro, tá? A gente segue desse ponto aqui e vai em frente. Ana Paula saiu. Ela tinha levantado a mão e saiu, acho que deve ter caído. Gente, então assim, agradeço imensamente, né? Vocês estarem aí, as carrapatas, os carrapatos verdes, teimosos, perseverantes, sejamos a resistência. Obrigado, tá? De coração. Carlise e Carol, quiserem dar um toquezinho, uma palavra, fiquem à vontade. Carlise, Carol mandou um coraçãozinho. Carlise, beijos no coração, um abraço apertado, quebra-costela lá no maridão, tá? De todos nós aqui do Amave, tá? Obrigado. Tava ótimo o encontro, a explanação. Tamo junto. Obrigado, gente. Beijos e até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima.